Eu gostaria de cumprimentar a todos os alunos participantes do Seminário Preparatório de Obreiros da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzada Universal de Salvação. Aqui é o vosso irmão em Cristo, presbítero Anderson, e estou feliz por aqui estar finalizando os nossos estudos, finalizando as nossas videoaulas acerca do Novo Testamento. Então hoje estaremos finalizando as nossas videoaulas a respeito do Novo Testamento. Eu gostaria de te convidar, se você puder, para orarmos juntos, pedindo a direção de Deus para esta aula, para que esta aula venha a ser de proveito para a tua vida e para o teu ministério, que você venha aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Pai querido, Deus amado, eu te dou graças por tudo, Pai, porque o Senhor tem estado conosco, Pai, que esses alunos, que todos aqueles que estejam assistindo essas videoaulas, Pai, que eles venham a aprender mais da Tua Palavra, que isso venha a ser relevante, que isso venha a ter um acréscimo à sua fé, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos usado, tem usado de graça na nossa vida, Pai, e que o Senhor venha, Pai, abençoar cada um dos alunos que estão aqui se dedicando, se esforçando, Pai, para aprender mais da Tua Palavra. Nos dê a revelação, Pai, e a sabedoria em nome de Jesus. Então, hoje estaremos estudando sobre as cartas gerais. Nas aulas anteriores estudamos acerca das cartas escritas pelo apóstolo Paulo e hoje estaremos estudando sobre as cartas gerais. Então, as cartas gerais são 8 cartas, tá? Quais são as cartas gerais? São a carta aos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e 1ª, 2ª e 3ª João, e também a carta de Judas. São chamadas cartas gerais, as 8 cartas. E as 7 cartas, que é a carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e também Judas, têm sido reconhecidas desde o 4º século como as epístolas católicas ou gerais. Então este título refere-se ao fato de que elas não são dirigidas à igreja ou indivíduos em particular, mas a um círculo mais amplo de pessoas ou à igreja como um todo. Diferente das cartas que o apóstolo Paulo originalmente escreveu, ele escrevia inicialmente a uma igreja em particular. Exemplo, ele escreveu a igreja de Éfeso, ou ele escrevia a indivíduos em particular, como as cartas a Timóteo e a Tito. E depois, então, essas cartas foram englobadas na palavra de Deus, foram colocadas na palavra do Senhor. Mas inicialmente elas foram dirigidas a uma igreja em particular, a uma localidade, ou a um indivíduo. Já as cartas gerais, inicialmente, o seu destinatário era um grupo maior de pessoas ou a igreja como um todo. Desde já do seu início, o destinatário era um grupo maior, mais amplo, ou até mesmo direcionada já a toda a igreja. Amém? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você entre em contato comigo e estaremos tirando alguma dúvida que você possa ter. Amém? Então, vamos iniciar na primeira carta, considerada carta geral, que é a carta do autor aos Hebreus. Então, o que é que você vai encontrar na carta do autor aos Hebreus? Então, vai estar escrito ali que Cristo veio, cumpriu a lei e os profetas, venceu o pecado, quebrou todas as barreiras que impediam que os homens estivessem na presença de Deus, proveu gratuitamente a vida eterna. Vai estar falando ali a respeito das boas novas, que eram de difícil aceitação por parte dos judeus, embora estivessem aguardando o Messias durante séculos, estavam muito arraigados aos pensamentos e adorações tradicionais. A mensagem deste livro é que Jesus é o melhor, supremo e suficiente e único Salvador.
Na seção doutrinária, o autor mostra que Jesus é superior aos anjos, líderes religiosos e sacerdotes. Os leitores são exortados a apegarem-se à sua nova fé, a encorajarem-se uns aos outros e a aguardarem a volta de Cristo. Amém? Agora você pegue na sua apostila onde diz Carta aos Hebreus. Agora vamos acompanhar na sua apostila onde tem o título Carta aos Hebreus. O autor é indeterminado, não se sabe com certeza quem é o autor desta carta. Data também é indeterminado, não se sabe a data exata da sua escrita. Tema: o sacerdócio de Cristo. Originalmente trata-se de um escrito anônimo. Os destinatários são os judeus convertidos ou em fase de conversão ao cristianismo. Juntamente com o Evangelho de João, é aquele escrito do Novo Testamento que nos faz compreender melhor que Jesus Cristo é o Senhor presente, quem intercede por nós. Pois os cristãos hebreus estavam em perigo constante de voltar ao judaísmo, ou pelo menos de darem muita importância às observâncias cerimoniais. Amém? Agora, eu quero falar um pouco a respeito da carta de Tiago, amém? Então, Tiago era filho de Maria e José, e portanto, meio-irmão de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia, e você pode estar acompanhando comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 55, vamos estar fazendo leitura. Então, Mateus capítulo 13, e o versículo é o 55, que diz assim: Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, tá? Então aqui Tiago e José e Simão e Judas. Então vemos aqui a passagem onde é descrito sobre Tiago, irmão do Senhor Jesus. Amém? Então é Mateus capítulo 13, versículo 55. Nos evangelhos, Tiago é mencionado algumas vezes. Tiago se torna uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, amém? Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, o versículo é o 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então Tiago foi uma das testemunhas, que viu ao Senhor Jesus ressuscitado. Amém? Então Tiago é mencionado como um dos líderes mais influentes na igreja em Jerusalém. Paulo também confirma que Tiago era uma das colunas da igreja em Jerusalém, ao lado de Pedro e João. Se você puder, abra comigo na carta aos Gálatas. Aleluia. Vamos. Carta aos Gálatas. Vamos achar a carta aos Gálatas. Glória a Deus, aleluia. Você venha estar aprendendo mais da palavra do Senhor, amém? Então, aqui, carta aos Gálatas, capítulo 2, aleluia. Carta aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz assim: E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então aqui falando acerca de Tiago, que era uma das colunas, um dos líderes
na igreja em Jerusalém. Então, seguindo, muitos cristãos professam confiar em Deus e ser seu povo, mas agarram-se ao mundo e contradizem o Evangelho através de seu modo de viver. Tiago confronta este conflito, dizendo que não é suficiente falar da fé, mas devemos vivê-la. A prova da realidade da nossa fé é uma vida transformada. Então, não adianta apenas nós falarmos da nossa fé, mas devemos demonstrá-la através da nossa vida. A fé, ela inevitavelmente produzirá boas coisas. Então, se você é um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, inevitavelmente você produzirá boas obras, não é? Então, é difícil. Tem pessoas que falam que tem fé, mas não produzem nada. Então, inevitavelmente, o homem que tem fé, a mulher que tem fé, a vida dele produzirá obras, produzirá boas obras. E através daquilo que as pessoas veem em nós, é que elas visualizam a nossa fé, é que elas visualizam aquilo que nós acreditamos, é que elas visualizam aquilo que nós cremos e elas veem a transformação que existe em nós por conta do Senhor Jesus, por conta da sua palavra, por conta da nossa fé, por conta do agir do Espírito Santo. Então, a nossa vida inevitavelmente ela produzirá boas obras. Amém? Então, pegue agora na sua apostila Tiago, amém? Onde diz ali o título Tiago. Autor, provavelmente Tiago, irmão de Jesus. Data, entre 49 e 60 depois de Cristo. Tema, a verdadeira religião. Resumo, provavelmente foi destinado aos judeus convertidos que viviam fora da Terra Santa. A finalidade era alertar sobre a religião prática manifestada nas boas obras, em contraste com a simples profissão da fé, assim como nós estávamos já falando, amém? Vamos falar um pouco agora sobre a primeira carta do apóstolo Pedro, amém? Então, quando Jesus entrou na vida de Pedro, este simples pescador se tornou um novo homem, com novos objetivos, novas prioridades. Entretanto, não era perfeito. Ele jamais deixou de ser apenas Simão Pedro. Então, o Senhor escolheu pessoas que poderiam ser modificadas, moldadas, sabe? Que seriam pessoas que o Senhor poderia trabalhar na vida deles, pessoas que se doam à obra do Senhor, se dispõem a fazer a obra do Senhor. Posteriormente enviou-os para transmitir o Evangelho, demonstrando que sua receptividade estava disponível a todos, mesmo para aqueles que frequentemente caíam. Muitos seguidores de Cristo do primeiro século estavam sofrendo, enfrentando abusos, sendo perseguidos por crerem e obedecerem a Jesus. Então Pedro escreveu à igreja dispersa que sofria pela fé, oferecendo-lhe conforto e esperança, exortando a lealdade contínua a Cristo. Quando sofremos, devemos nos lembrar que Cristo é tanto nossa esperança em meio ao sofrimento, quanto nosso exemplo de como suportar o sofrimento fielmente. Amém? Pegue agora a sua apostila, onde está escrito Primeira Carta de Pedro. Autor, Pedro, o apóstolo. A data é indeterminada, mas assim como muitos estudam a palavra, ela é cerca de 62 até 64 depois de Cristo. Tema, animar e fortalecer a igreja. Resumo, foi destinada provavelmente a todo o corpo de cristãos localizados nas regiões da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, tanto judeus como gentios. Pedro envia esta mensagem
espiritual de ânimo, instrução e admoestação, especialmente as igrejas fundadas por Paulo. Vamos falar agora um pouco a respeito da segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Esta foi a última comunicação deste grande guerreiro de Cristo. Pouco tempo depois, Pedro seria morto, martirizado por causa de sua fé. 3 anos após a primeira carta de Pedro, ele escreveu esta nova carta que continha suas últimas palavras. O apóstolo escreveu com a finalidade de advertir os cristãos contra um ataque interno, a complacência e as heresias. Falou sobre o dever de permanecermos firmes e mantermos aquilo que não é negociável em nossa vida de fé. Falou também sobre crescermos e amadurecermos na fé, rejeitando tudo aquilo que distorça a verdade. Seguindo estes conselhos, temos a garantia de nos tornarmos indivíduos que honram a Cristo e igrejas que estão centradas nele. Então, agora você pegue e vamos ler onde está escrito segunda carta de Pedro. Autor, Pedro apóstolo. Data, entre 60 a 70 depois de Cristo. Tema, advertência acerca dos falsos mestres. Resumo, foi destinada provavelmente aos cristãos da Ásia Menor. O motivo desta carta é retomar a esperança judaico-cristã a respeito do fim dessa era de maldade e da segunda vinda do Cristo. Além disso, refutar os hereges que negavam o Senhor. Amém? Vamos estar lendo então segunda carta de Pedro. Aleluia, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pois os cristãos estavam sendo ameaçados pelos falsos ensinos. Por isso a importância de nós estarmos segundo a palavra de Deus, observando o que está sendo falado, observando o que está sendo ensinado, para não sermos enganados por pessoas, por falsos mestres, falsos profetas, homens que não estão ensinando segundo a palavra de Deus. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a primeira carta de João. Então a primeira carta de João foi escrita para dispersar as dúvidas e dar segurança a respeito de Cristo. João esclarece que Jesus foi e é Deus em carne. Jesus foi visto, ele curou, ele ensinou, ele foi morto e também ressuscitou e ascendeu ao céu. Nesta carta, João apresenta Deus como a luz, o amor e a vida. Falsos mestres entraram na igreja e estavam negando a encarnação de Cristo, ou seja, estavam dizendo que Cristo não teria um corpo de carne e osso assim como o meu e o seu, assim como o meu corpo, assim como o corpo das pessoas, que ele era um corpo espiritual, que o corpo dele era um espírito, que não tinha carne, que não tinha matéria como nós. Então, eles diziam o quê? Que Jesus não tinha encarnado, ou seja, não havia tido carne nele, que ele era uma espécie de espírito, não tinha carne, assim como é o meu corpo e como é o corpo de vocês. Então eles diziam que Jesus não tinha um corpo igual ao nosso. Então João sabia que Jesus era mais que um mero espírito, tá? Mas que Jesus estava vivo antes do início do mundo e também que ele viveu como um homem normal, assim como nós. Ele era tanto divino
como humano. Jesus era homem perfeito e perfeito Deus. Então, ele não veio num corpo espiritual, num corpo que era um espírito, mas num corpo de matéria, assim que nem o nosso. Amém? Então, primeira carta de João, agora na sua apostila. Primeira carta de João, do apóstolo João. Autor João o apóstolo, provavelmente foi escrita entre 90 a 101 depois de Cristo. Tema: Deus é vida, luz e amor perfeitos. Então, resumo, foi destinada provavelmente à igreja em geral. O autor menciona 4 razões para escrever esta carta. Número 1, para aumentar seu gozo. Número 2, para guardá-los do pecado. Número 3, para adverti-los acerca dos falsos mestres. E o número 4, para fortalecer a sua fé em Cristo e dar-lhe a garantia da vida eterna. Vamos ler então a primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Então, vamos agora falar um pouquinho a respeito da segunda carta do apóstolo João, que fala que Cristo é amor e a verdade em pessoa. Todos que se comprometem com Cristo devem seguir estes ideais, seguir a verdade e vivê-las, refletir o amor e agir com amor uns para com os outros. O apóstolo João viu a verdade e o amor pessoalmente. Segundo João, sua breve carta a uma igreja querida não é diferente. Nela, João adverte a viver na verdade e a obedecer a Deus. Também deveriam tomar cuidado com os enganadores e amar a Deus e uns aos outros. Vamos agora na sua apostila, onde tem o título Segunda Carta de João. Autor, João o apóstolo. Data, provavelmente entre 90 e 101 depois de Cristo. Tema, amor fraternal. Resumo, o objetivo era advertir a comunidade destinatária sobre os falsos mestres que rejeitam a encarnação de Jesus Cristo, ou seja, retoma combate aos gnósticos como fizeram em 1 João. Aqui também são eles identificados como anticristo. Retoma brevemente o tema do amor fraternal e a advertência contra os heréticos da primeira epístola. Então, novamente, ele falando acerca do que nós falamos anteriormente, que muitos diziam que Jesus Cristo teria vindo num corpo espiritual que não era de carne e osso, assim como a gente. Amém? Vamos falar um pouco agora acerca da terceira carta de João. Terceira carta do apóstolo João. Então, João escreve esta carta para Gaio, o qual tinha hospitalidade por hábito. Sua reputação de amizade e generosidade, especialmente para com os ensinadores e missionários viajantes, tornou-se notória. Então, João agradece-lhe por sua postura e encoraja-o em sua fé. Gaio era o exemplo de alguém que seguia a Cristo e amava os outros. Já Diótrefes, que se proclamou líder da igreja, porém não refletia os valores de Deus. Demétrio também seguia a verdade. João encoraja Gaio a praticar a hospitalidade, manter-se na verdade e a fazer o que é certo. Então agora vamos estar lendo na sua apostila, terceira carta do apóstolo João. Autor João o apóstolo. Data, provavelmente entre 90 a 101 depois de Cristo. Tema, a hospitalidade cristã. Resumo, foi destinada a Gaio, sua identidade não é identificada. O tema da epístola gira em torno da hospitalidade para os irmãos itinerantes. Então você pode ler o versículo, do versículo de número 5
até o versículo de número 12, aonde estará sendo tratado, falado acerca da hospitalidade. Você lê do versículo 5 até o versículo de número 12. Amém? A brevidade do texto, segundo o próprio autor, justifica-se pela expectativa que ele mesmo possui de um encontro pessoal dentro de pouco tempo. Vamos ler então os versículos 13 e também o versículo 14, em nome de Jesus. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Amém? Vamos falar um pouco acerca de Judas. Então, Judas escreveu esta carta para motivar os cristãos de toda parte a agir. Seu propósito era fazer com que reconhecessem o perigo dos falsos ensinos, protegessem a si próprios e aos outros crentes e reconquistassem aqueles que haviam sido ludibriados, enganados. Judas estava escrevendo contra os mestres ateus que afirmavam que os cristãos era permitido fazer tudo o que quisessem sem temer o castigo de Deus. Apesar de hoje em dia serem poucos os que ensinam essa heresia abertamente na igreja, muitos agem como se ela fosse verdadeira. Esta carta contém uma advertência contra uma vida cristã apenas nominal. Amém? Então, devemos não viver apenas falando que somos crentes, mas agindo como homens e mulheres de Deus. Amém? Agora vamos estar lendo na sua apostila, onde diz Judas, autor, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então eu quero que você abra comigo agora em Marcos capítulo 6, versículo 3, amém? Marcos capítulo 6 e versículo 3, e diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui fala Judas, irmão do Senhor Jesus. Agora eu quero também passar outro versículo que fica em Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13. Amém? Então Judas, irmão do Senhor Jesus. Vamos ler agora em Mateus capítulo 13, versículo 55. Vamos achar aqui. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, que nós lemos há pouco tempo, e José e Simão e Judas, Então aqui também Judas, irmão do Senhor Jesus. Data indeterminado. Tema: advertência à igreja. Resumo. A carta foi escrita antes de tudo para advertir a igreja contra os mestres imorais e as heresias alarmantes que estavam pondo em perigo a fé que os crentes possuíam. Então, não basta nós dizermos que somos crentes, mas devemos agir conforme a palavra de Deus. Vemos muitas pessoas dizendo que são crentes e bebendo e enganando e fazendo coisas erradas, coisas que a palavra de Deus não aprova. Então não basta dizer que somos crentes, devemos ser realmente. Devemos agir conforme a palavra de Deus. Amém? Vamos então aqui, irmãos, encerramos as cartas gerais. E agora estaremos falando acerca do Apocalipse. Então vamos falar um pouco sobre o Apocalipse. Eu quero que você acompanhe comigo. Apocalipse. João começa este livro explicando como recebeu a revelação da parte de Deus. Em seguida registra mensagens específicas de Jesus às 7 igrejas que estavam na Ásia.
Então o Apocalipse é um livro de esperança. O apóstolo João, testemunho ocular de Jesus, proclamou que o Senhor vitorioso viria, com toda certeza retornar para defender os justos e julgar os pecadores. Mas o Apocalipse também é um livro de advertências. A situação nas igrejas não era ideal, portanto Cristo convocou seus membros para que se comprometessem a viver de modo justo. Embora Jesus tenha dado esta revelação a João há quase 2000 anos, esse livro ainda permanece como um consolo e um desafio para o povo de Deus de nossos dias. Cristo retornará para resgatar o seu povo e fazer um acerto de contas com aqueles que o desafiam. Esta revelação é simultaneamente uma advertência aos cristãos que se tornaram apáticos e um estímulo àqueles que fielmente suportaram as lutas neste mundo. Ela nos assegura de que o bem triunfará sobre o mal, nos dá esperança quando enfrentamos momentos difíceis e orientação quando estamos vacilando na fé. A mensagem de Cristo à igreja é de esperança a todos os crentes de todas as gerações. Então agora pegue na sua apostila e vamos ler onde está escrito Apocalipse de João. Autor João o apóstolo, provavelmente a data que foi escrito 96 depois de Cristo. Tema: o livro da revelação. Resumo: a carta foi escrita possivelmente na ilha de Patmos, na Ásia Menor. O objetivo é encorajar a igreja de Cristo a perseverança e torná-las confiantes na inerente volta e vitória de Cristo. Nesta carta estão contidos todos os acontecimentos do tempo do fim, bem como a preparação da igreja para a morada eterna com Cristo. Eu não vou me aprofundar no Apocalipse, porque eu sei que é um livro que todos os cristãos gostam de estudar, tem curiosidade sobre as profecias, sobre a simbologia, sobre isso, sobre aquilo, sobre os eventos que acontecerão, acerca do arrebatamento, o céu, o milênio, mas eu não vou entrar a fundo porque nós não temos tempo para isso e vocês terão uma matéria futuramente que ela se chama escatologia. Então vocês terão uma matéria toda para estudarem a respeito do Apocalipse. Então por isso eu não vou me aprofundar no Apocalipse, mas vocês aguardem. Terá uma matéria toda sobre escatologia, onde sim, aí será aprofundado a respeito do Apocalipse. Amém? Assim finalizamos a nossa última aula acerca do Novo Testamento. Eu espero que tenha sido de valia para vocês, eu espero que isso tenha agregado na vida de vocês, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham pegado algum conhecimento, alguma informação que vocês possam usar na vida de vocês, no ministério de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, entre em contato comigo para nós tirarmos as suas dúvidas. Amém? Eu gostaria de agradecer por mais esta oportunidade que aqui eu estive, de estar juntamente com cada um de vocês, mesmo à distância, mas estar de alguma maneira contribuindo com a obra do Senhor, com a igreja e com a tua vida e com o teu ministério. Gostaria de agradecer por tudo e convidar você para estar orando juntamente comigo para assim encerrarmos a videoaula de hoje. Amém? Pai querido, eu te dou graças por tudo, Pai, porque o Senhor esteve comigo e que o Senhor venha, Pai, a revelar cada dia mais a nossa vida, a Tua palavra, o Teu querer, Pai, que o Senhor venha agir cada dia mais na nossa vida, no nosso ministério, Pai, que cada um que assista essas videoaulas, Pai, seja abençoado, venha adquirir, Pai, conhecimento, entendimento, Pai, sabedoria vindo do céu, Pai. Oh Deus, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui se dedicando, se esforçando para aprender mais da Tua palavra. Amém? E graças ao Senhor Jesus. Amém.